Olá, bom dia. Hoje, 23 de dezembro de 2024, véspera da festa cristã do Natal e véspera também, coincidentemente, da festa judaica de Hanukkah, a festa das luzes, né? Apesar da data coincidente, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver uma festa com a outra. Uma festa celebra o nascimento do Messias. Não vou entrar no mérito que não foi nessa data, que é uma festa pagã, não vou entrar nesse mérito, não. Não é sobre isso que eu quero falar. Então, uma data comemora o nascimento do Messias, a outra data celebra a vitória dos macabeus sobre os gregos e o milagre do óleo que deveria durar um dia no templo, ali na menorá do templo, e durou milagrosamente 8 dias, que era o tempo necessário para que se moesse as olivas e produzisse um novo óleo extra virgem que era utilizado nesse ritual. Pois bem, são duas festas diferentes, mas ambas têm uma coisa em comum, que são as luzes. Muitos povos, muitas culturas têm a sua festa de luzes. Os orientais, chineses, japoneses têm as suas festas também com balões, com fogos de artifício. Bem nesse dia, amanhã, dia de amanhã ou essa noite, no norte europeu, celebra-se o solstício, né, de inverno, que na verdade o solstício de inverno, que na verdade foi dia 21, mas é celebrado nessa data, enfim, não vou entrar em detalhe também. É celebrado o solstício com uma grande fogueira, ou um conjunto de fogueiras, né, ou seja, luz. Né? A humanidade busca a luz para completar o seu estado de espírito. Né? A luz simboliza vida. Tá? Por exemplo, o próprio Shabat, o sábado, a celebração judaica para a recepção do sábado, que é chamada de Kabbalat Shabbat, ela começa com o acendimento das velas. Por que o acendimento das velas? Porque como o dia, segundo a Bíblia, começa no entardecer, ao pôr do sol termina, encerra um dia e começa um novo dia. Ou seja, o dia, na verdade, começa à noite, né? Na escuridão. E como o Shabat é um dia de alegria, um dia de celebrar a alegria, celebrar a vida, celebrar a criação de Deus e do ser humano, ele tem que começar com alegria. E as trevas à noite, a escuridão, geralmente elas não são muito próprias para a alegria. Então é necessário que se acenda uma luz, né? Então acendem-se pelo menos 2 velas, elas são chamadas de Hamor e Zahor, né? Guardar e observar. Então, o acendimento das velas dá início à celebração do Shabat, que entrou aí com uma janta, enfim, tem toda uma cerimônia. É muito bonito isso e muito significativo. Então, a luz, ela é presente, as luzes estão presentes na espiritualidade humana, nos sentimentos humanos. A luz, o dia, né, é mais agradável que a noite. Tanto que à noite a gente dorme, a gente não enxerga nada. Eu estou falando o normal, né? Então, à noite, você não enxerga a noite, porque você está dormindo. Você enxerga um pedacinho da noite, um pedacinho da madrugada, tal, para quem levanta cedo, como eu. Mas a noite, ela passa despercebida. O dia não, o dia é cheio de atividades e, enfim, a gente vê tudo o que acontece no dia. Então esse é o objetivo da luz, do brilho. Né? E como tudo na vida, ele deve ter um certo equilíbrio, um certo tempero, também o brilho, ele deve ser dosado. Um brilho excessivo nos olhos, ele cega a pessoa. Né? Quando você passou a noite num quarto escuro, num ambiente escuro,
de manhã alguém chega e abruptamente abre a janela, aquilo dá um choque, porque a nossa pupila está dilatada, aquilo dá um choque de luz, um choque de luminosidade que nos incomoda. Então o excesso de luz de repente também é uma coisa agressiva. Tudo deve ser dosado, tudo deve ser feito na quantidade, no momento, na dosagem certa. Mas também não é sobre luz que eu quero falar. Eu quero falar da importância da presença dessa luminosidade, desse brilho, né? Eu vou falar mais de brilho do que luz em si, na nossa vida, diante de um fato, eu creio que do maior mal que comete a humanidade, entre tantos, dá para escolher um, né? É difícil, né? Mas eu creio que o maior mal que acomete o ser humano nos dias, em toda a história da humanidade, mas especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, é a solidão. A solidão, ela é algo que nos faz, que nos isola no meio de uma multidão. Ela não escolhe lugar, ela não tem uma coordenada geográfica, dizer aqui você é solitário, aqui você não é solitário. Você pode ser extremamente, estar extremamente, qual é o contrário de solidão nesse caso? Não é multidão, multidão é um conjunto de pessoas, não. Mas você pode não se sentir solitário. Está me faltando uma palavra. Vocês acham a palavra para mim? Escrevam aí, tá? Mas eu posso não estar solitário. Eu posso não me sentir solitário lá no meio do mato, que eu gosto muito, né? Não posso mais ir. Então, eu não tenho mais idade para ficar me aventurando no mato como eu fazia quando era menino. Mas, enfim, que não se deve confundir solidão com solitude. Quando eu era menino, lá onde eu morava, deve ter ainda hoje foi transformado num parque, mas tinha um mato, né? Um morro e um mato. E quando eu queria ficar comigo mesmo, né? Conversar com meus botões, eu pegava um radinho de pilha, tinha uma única rádio que tocava música razoável, que era a Rádio Guaíba, que não tinha jingle, não tinha nada, era simplesmente o narrador e música, né? Em determinado horário do dia, um noticiário, mas 2, 3 vezes por dia só. Então, eu pegava o meu radinho, subia o morro, pegava um livro, né? E, principalmente na primavera, que é linda, né? Sentava à beira de um laguinho que tinha lá, ficava ouvindo as borboletas, ouvindo os pássaros, vendo as borboletas, ouvindo as musiquinhas suaves da Guaíba, a Rádio Guaíba, e lendo meu livrinho, meditando, enfim. Eu tinha meus 15 anos, 16 anos, 14 anos, por aí. Eu sempre gostei de fazer isso. E eu me sentia muito bem naquele lugar. Eu tinha amigos, eu não era um lobo da estepe, eu não era um isolado, não, eu tinha amigos, eu tinha bastante amigos, e eu tinha minha turma, a gente saía, a gente se divertia, a gente trabalhava, ia para a escola e tal. Mas em algum momento da minha vida, do meu dia, eu gostava de estar comigo mesmo. Eu gostava de estar comigo mesmo, eu gostava das minhas reflexões, eu gostava de estar naquele ambiente ali em solitude. Ou seja, estar sozinho, mas não estar solitário. Então, solitude é um isolamento, é um isolamento, digamos, físico, mas onde a mente está povoada de pensamentos, bons pensamentos, tá? Agora, essa é a solitude. Já a solidão, eu também senti muito e sinto, às vezes, hoje menos, graças a Deus, muita solidão em meio a multidões, em meio a um grupo de pessoas, em meio ao trabalho. Embora o trabalho sempre foi mais libertador para mim, porque daí eu ocupava a minha mente naquilo que eu estava fazendo, tá? Então eu transformava a solidão em solitude. Mas até pela natureza do meu trabalho, eu praticamente sempre trabalhei sozinho, no máximo uma pessoa junto comigo, 2, mas sempre trabalhei sozinho.
Então a solitude não me atrapalhou, nunca me atrapalhou, não me incomodava e não me incomoda. Mas eventualmente a solidão me abraçava. E quando é que a solidão me abraçava? Quando a gente tinha uma rotina de trabalho, de escola, de brincadeira, tal, sempre cercado de pessoas, de crianças, de amigos, de jovens. Mas chegava uma certa época do ano em que tudo mudava. Essa época era o Natal. Era o Natal, era o fim do ano, eram as férias de verão. Pela minha condição, a gente era pobre, então o nosso ambiente era sempre em torno da casa, as brincadeiras da casa, o mato, enfim, as coisas da casa. E os meus amigos, eles tinham uma condição de vida financeira melhor que a nossa. E o que eles faziam? Iam para a praia, né? Iam visitar parentes no interior, né? Eu não tinha nada disso. Eu não tinha nada disso. Então, até porque se for visitar, dependendo das pessoas que você vai visitar, você está entrando na intimidade delas, porque elas têm as famílias delas, elas têm os parentes deles que não tem nada a ver com sua família. Você acaba sendo meio que um lobinho da estepe ali, né? E também acaba sendo isolado. Você vai numa festa, por exemplo. Eu fui a muita festa na vida, muitas era eu que organizava em função de trabalho, e muitas eu era convidado, né? Eu me lembro que faz muito tempo que eu não vou numa festa, porque eu me lembro que eu era convidado, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu era convidado para tudo que havia de evento, inauguração de loja, evento ligado à arquitetura, evento ligado ao design, evento ligado a uma série de coisas aqui, eu era convidado, eu estava no mailing de quem organizava essas festas, e eu era convidado e eu ia em todos, até que chegou um ponto que eu comecei a encontrar as mesmas pessoas, ouvir as mesmas histórias. As histórias não eram combinantes com as minhas histórias, o assunto não era combinante com aquilo eu me sentia bem no meio das conversas. Não estou criticando as pessoas, cada um tem a sua conversa e o seu grupo, e se identifica com aquele grupo. Eu comecei a me sentir isolado e comecei a não ir mais à festa, e chegou um ponto que aí nem me convidavam mais, porque eu não ia mesmo, né? Então, não é a festa que nos completa. Não é a festa que nos tira da solidão. A festa é apenas um ambiente onde pode ter milhares de pessoas, centenas ou dezenas de pessoas solitárias. A festa não resolve o problema da solidão. O grupamento de pessoas não resolve o problema da solidão. Tá, mas daí você pode dizer assim, mas tem a igreja, você vai ao culto, sim. Durante 50 e 60 anos, eu frequentei uma organização religiosa, cuja doutrina eu tenho no coração até hoje, faz parte das minhas crenças pessoais, das minhas crenças religiosas, as doutrinas dessa congregação, desta instituição religiosa. Eu não mudei meu pensamento, eu agreguei algumas coisas, né? Não no sentido de criar mais regras, mas no sentido de entender as coisas que eu acreditava e construir uma base em cima da minha fé. Então eu me tornei até mais ainda, não que os outros, mas do que eu era antes, né? Mais convicto das minhas crenças. Agora, o ambiente que eu frequentava nunca me trouxe conforto, nunca. 60 anos, tá? Eu sempre me senti um estranho no ninho. Sempre me senti isolado. Não que as pessoas me isolassem, porque até a regra de qualquer igreja é só abrace o irmão, sente do lado do irmão, converse com o irmão, né? Apoie o irmão, etc, etc, etc. Tá? Até chegar um ponto em que ser chamado de irmão para mim era uma ofensa. Nos últimos tempos eu dizia, não me chame de irmão, me chame de amigo, né? Se realmente for. Então, eu não me identificava mais com a ideia da congregação institucionalizada, da congregação que tinha que seguir regras de congregação, não tinha nada a ver com a Bíblia. Tinha a regra que alguém criou, não, tem que ser assim, você tem que sentar assim, você tem que levantar, você tem que chorar, você tem que levantar a mão. Esse tipo de regras de conduta me incomodavam. Nunca reclamei.
sabe? Mas eu me sentia... E assim, uma coisa que atrapalha bastante a vida religiosa é que por exemplo, eu trabalhei com política, eu nunca fui candidato a nada, mas eu fazia marketing político, eu participava nos bastidores da estratégia, da comunicação, da política, e ali a gente vê muita coisa, a gente vê muita sacanagem sendo feita, a gente tem que preparar defesas, enfim, ataques, etc. Isso é política, é um mundo, né? O mundo é cruel. Aí, um dia, eu resolvi deixar isso de lado, e apesar de que eu sempre trabalhei com ética, mas a gente ali estava sujeito a todo tipo de ataques, né? Aí quando você chega dentro da sua organização, da sua congregação, você encontra as mesmas atitudes, né? Ali você está desarmado. E aí o ataque é pelas costas, pela frente, por cima, por baixo. E até que chegou um ponto em que eu me sentia desconfortável, mas também não saía, sabe? Aquela angústia, eu saí, vou estar desprotegido, né? Saiu da igreja, foi desligado do livro do céu, aquela baboseira que falam. Tá? Que não está na Bíblia isso, não está na Bíblia isso, não é bíblico. Se alguém disser para você, olha, se você sair da igreja fora daqui não tem salvação, isso é mentira, tá? Isso é satânico, é mentira. A salvação não está em pertencer ao livro da igreja, a salvação está em pertencer ao livro da vida, que é Deus. E aí existem parâmetros que a gente pode se espelhar, né? No comportamento de Jesus, no comportamento dos profetas, no comportamento, enfim, naquilo que a Bíblia diz. Ali sim, ali se pode espelhar. Mas enfim, e aí eu descobri o seguinte: o problema não eram as pessoas, eram as mesmas pessoas, amigos meus. O problema não era eles. O problema não era eles. Ah, não, lá só tem filha da mãe. Não, gente boa, gente de caráter. Só que atrelado a regras que me sufocavam. E sufocavam a elas também, e aí acabam, sabe? Não, mas as regras, eu quero olhar para lá, mas a regra diz que eu tenho que olhar para cá. Não, então, quem olha para lá é um apostatado. E eu me senti isolado. Eu me senti isolado durante 60 anos. Aí um dia, pensando muito, tomei a atitude. Vou seguir a Deus, vou seguir a Jesus, vou me conectar com Deus por meio da sua palavra, por meio da minha conexão direta, da minha oração, enfim, do meu relacionamento com Deus. Aí compreendi que eu é que tenho que me relacionar com as pessoas e não as pessoas comigo. As pessoas não me devem nada. As organizações ou a organização que eu pertencia não me deve nada. E nem eu a ela. Mas eu devo sim a Deus a minha conexão com pessoas. Com pessoas, não com religiões. Eu devo a Deus e a minha felicidade. Quando eu disse que eu não havia, eu não tinha um antônimo para solidão, acho que eu encontrei. Felicidade, paz de espírito. Quando eu entendi esse caminho, eu comecei a construir a minha estrada. Eu comecei a pavimentar essa estrada do meu relacionamento com Deus. E aí eu consegui perceber quando eu me sentia solitário ou quando eu estava sozinho e desejava assim estar, não por conta dos outros, não por culpa dos outros, não porque eu não queria estar com outros. Sempre é bom estar com pessoas agradáveis, né? Mas porque era a condição que eu estava naquele momento. Então eu pensava e penso assim: se Deus me colocou aqui sozinho nesta mesa gravando este vídeo e não na frente de uma plateia, não como quando eu era palestrante, não na frente de uma congregação, de quantas vezes eu preguei em igrejas, mas Deus escolheu que a minha plateia é o espelhinho do meu celular onde eu gravo. Então, esse é o meu ponto de felicidade nesse momento, nesse instante.
Já falei sobre felicidade. O primeiro vídeo que eu gravei dessa série dizia: estou imensamente feliz. Mas estar imensamente feliz é uma situação de momento. Permanecer imensamente feliz é uma situação de continuidade, né? E eu fui buscar alguns textos bíblicos a respeito da solidão. Então, o Salmo 139, verso 8 diz assim: se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. A presença de Deus é atemporal e supraespacial. Se eu subir aos céus, olha que quando o salmista escreveu isso aí, não tinha o Elon Musk, não tinha um foguete, a NASA não tinha foguete, os chineses não tinham foguete para levar a pessoa para o espaço. Tá? Mas ele está dizendo assim, que a minha alma sobe aos céus. Que a minha alma se conecta com Deus que está no céu. Deus está em todo lugar, mas o trono de Deus, simbólica, metaforicamente, está nos céus, porque está além de nós, está mais elevado que nós. Então, a minha elevação é para o alto. A palavra elevação, ou seja, eu me elevo para o alto, para onde Deus deve ser adorado, para o alto. Mas ele diz também o seguinte: se eu for para a sepultura, se eu me deitar na sepultura para dormir, porque ele compara aqui a morte a um sono, né? Ele está dizendo o seguinte: Deus continua comigo, ali estás. Ou seja, eu não estarei solitário em momento algum, porque em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação que eu esteja, em que eu esteja, haverá um anjo de Deus ali do lado, haverá uma multidão de anjos à minha volta. O Espírito de Deus estará repousando, está repousando sobre mim nesse momento, porque está me dando capacidade para falar isso que eu estou falando. Eu vi também no livro de Mateus, capítulo 27, verso 46, que Jesus também experimentou solidão. Tem outros textos que falam disso. Diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Eu gosto muito do livro de Josué, capítulo 1, verso 1 a 9, onde alguns trechos ele diz assim: não te deixarei e nem te desampararei. Estarei contigo por onde quer que andares. Assim como fui com teu servo Moisés, também serei contigo. Não temas, crê somente. Não temas nem te espante. Ele aí repete: não te deixarei e nem te desampararei. Não te deixarei por quê? Porque em algum momento da minha vida eu vou me sentir sozinho. Não te desampararei. Por quê? Porque além de sozinho eu vou me sentir desamparado. O que eu faço agora? Para onde que eu vou? Não temas. Não tema por quê? Porque tem perigo à frente. Deus está dizendo: tem perigo. Deus não tira o perigo do nosso caminho. Ele nos capacita para que nós atravessemos o perigo. Não te desampararei. Não temas nem te espantes. Nem te espantes. Espantar por quê? Porque o perigo é grande. Eu já passei por sustos tremendos. Sustos tremendos. A gente leva susto todo dia, né? Mas Deus diz o seguinte: tão somente crê. Eu só tenho que fazer crer. Eu só tenho que crer que Deus está comigo em qualquer momento, na minha solitude ou na minha solidão. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 33, diz assim. Ele diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los e mostrar-lhes o caminho. Lembra que eu falei da luz no início, né? Deus se mostra como luz. Deus ilumina o caminho. Tem um salmo que diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra.
Né? João diz assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, agora eu quero fazer uma separação, do tipo de luzes que nos encantam e o tipo de luz que nos conforta. A luz que nos conforta é uma luz que os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir. O corpo pode agir, os pés podem caminhar diante dessa luz, guiados por essa luz. Chama-se bondade, chama-se amor ao próximo, chama-se compaixão. A grande luz que nos ilumina é a compaixão. Na leitura mística judaica, Deus é chamado de Ein Sof. Um dos atributos de Deus é chamado de Ein Sof. Ein Sof significa luz infinita, mas quando se fala em relação a Deus, né, e João diz Deus é luz, ele não está falando daquela emissão de fótons, né, que faz brilhar, não. Luz infinita aqui se refere à bondade infinita, amor infinito. Então, a luz que verdadeiramente me resolve o problema da solidão não é a luz que meus olhos veem, que meus ouvidos ouvem o estampido e o alarido de todas as cores. A luz que me conforta na solidão é a luz que emana de dentro de mim. É aquela luz que me faz brilhar, que acelera o meu coração, que enche o meu peito de gratidão, de agradecimento a Deus por ter ajudado alguém, por ter estendido a mão. Muito mais do que ter a mão estendida, até mais, quando nos estendem a mão, nós ficamos devedores. E dependendo da nossa condição, quando nos estendem a mão, nós nos sentimos até humilhados. Mas quando somos nós que estendemos a mão, a gente tem que tomar muito cuidado naquela linha fininha que separa a gratidão do orgulho. Eu ajudei o fulano, eu fiz... Não, isso não é luz. Isso aí é como se fosse gás num balão que alguém explode, faz uma chama, uma explosão e põe e acabou. Não tem fogo, não tem chama ali. A luz que brilha de dentro, a luz que brota de dentro, o fogo que brota de dentro, é o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito de Deus que deve estar em nós para nos fazer agir, para nos mover, para nos fazer andar, para nos fazer perceber a necessidade do outro. Quando eu estendo a mão ao necessitado, eu estou fazendo brilhar a minha luz. Existem algumas crenças aí de que certo equipamento é capaz de fotografar a aura da pessoa, assim por diante, e aí a aura tem uma cor, é o caráter da pessoa. Isso é tudo conversa, isso é tudo crendice, isso é tudo superstição, não é disso que eu estou falando. A luz que brilha de nós não tem equipamento que meça. O único equipamento que pode medir a nosso brilho, a nossa luz, a nossa intensidade, é o coração agradecido daquele a quem nós estendemos a mão. Existe um outro caminho, ou melhor, uma chave que abre a porta e espanta a solidão, que é a oração. Né? O Salmo 116, verso 7 diz assim: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor tem sido bom para contigo. É o salmista conversando com a sua própria alma. Enquanto ele percebe
os inimigos, a aflição, não apenas os inimigos físicos, mas a aflição espiritual, ele perguntou: onde está a minha alma, aquela alma boa, aquela alma generosa que eu já tive, aquele caráter que eu já tive, onde é que está essa alma? E ele pensa: a minha alma está fugindo de mim. Por favor, eu estou falando em metáfora aqui, não estou falando nada, não estou falando de um fumacinha que sai por aí espantando todo mundo, estou falando de uma metáfora. Então Davi, Davi pensa que volta-me, então ele diz: volta a minha alma ao teu repouso, descansa no Senhor, pois o Senhor tem sido bom para contigo. E ele fala na segunda pessoa, né? Bom para contigo. O livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a gente se pergunta: tá, mas por quanto tempo quanto tempo o Espírito de Deus trabalha em nós? Até o fim, até a consumação do século, até que o Messias venha e não haverá mais necessidade disso, porque nós estaremos face a face com o Criador. Nós estaremos frente a frente com o nosso Redentor, com o nosso Deus. O livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, verso 31, nos mostra a solidão como uma oportunidade de crescimento espiritual. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Momentos de isolamento, momentos de solitude podem ser o portal que abre para o grande salão da presença de Deus. Pode ser usado para fortalecer a nossa fé. O Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Notem que aqui não diz que Deus nos tira da adversidade que eu comentei antes. Diz o seguinte: auxílio sempre presente na adversidade. Onde é que está Deus no sofrimento? Falei isso ontem. Deus está aqui, está junto de mim, está segurando a minha mão, está me amparando, sempre presente na adversidade. E na morte? Onde é que está Deus? A tradição judaica conta uma história muito bonita, que quando Moisés morreu, a Bíblia conta que Moisés morreu, né, lá no alto do Monte Tabor, se eu não me engano, e a Bíblia só termina aí, a Torá termina aí, mas a tradição oral diz o seguinte, que Deus deu o beijo da morte em Moisés. Gente, eu me arrepio de imaginar que no momento em que eu for ao descanso, o Eterno, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, me deu um beijo assim como minha mãe me beijava quando eu era bebê. O beijo de Deus. Então, a Bíblia também nos diz que Moisés ressuscitou e foi levado aos céus. A solidão não é um plano final de Deus. Deus não criou o homem para que fosse solitário. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus valoriza, quando eu digo o seguinte, eu não me senti confortável nas comunidades que eu participei, Deus não está. Eu não estou dizendo que participar de uma comunidade é ruim, eu vou dizer até para vocês, eu sinto falta de uma comunidade, eu sinto muita falta de uma comunidade. Deus valoriza a comunidade, Deus valoriza os relacionamentos, mas a comunidade, ela não tem necessariamente que ser um grupo onde todos sentam ao lado, escutam o pregador, cantam, dizem amém e vão embora. A comunidade, ela pode se encontrar até mesmo virtual. Eu tenho uma comunidade virtual.
Claro que a presencial é muito melhor. Mas sozinho, a, 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 a solitude, tá? Ela é a porta para a solidão. Cuidado com isso, né? Fazer da solitude um modo de vida, a solitude ela é importante em alguns momentos, mas fazer da solitude um modo de vida é porta aberta para acelerar a depressão, porta aberta para tristeza, porta aberta para uma série de problemas, e principalmente para a solidão, que é a causa de todas. E no livro de João, capítulo 14, verso 16, Deus diz assim: e eu pedirei ao Pai, Jesus está falando isso, né? E Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Então nós temos a certeza que em nós, quando nós aceitamos, quando nós buscamos, quando nós rogamos a Deus, o Espírito Santo se apodera de nós, no bom sentido, no melhor dos sentidos. Ele toma conta de nós. Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos faz lembrar das coisas que nós aprendemos. Isso que eu estou falando para vocês aqui, eu estou lendo um ou outro tópico aqui por causa das passagens bíblicas. Mas eu não tenho um texto na frente que me diga cada coisa, eu estou lembrando. As palavras surgem. Isso é o Espírito Santo trabalhando. E, finalmente, o Salmo 34, capítulo 34, verso 17, diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Tribulação não é necessariamente um sofrimento físico. Eu posso ter um sofrimento físico, e tenho, todos têm. Isso não é uma tribulação. Isso é uma consequência de uma má alimentação, do mundo que nós vivemos, né? São consequências. Isso não é uma tribulação. A tribulação é quando você pode estar morando num castelo de cristal, você pode estar morando num palácio de ouro, tá? Mas não tem paz de espírito. Eu tenho paz de espírito. Eu consigo dormir, eu consigo acordar, e eu tenho prazer. Hoje eu sinto prazer imenso em estar na companhia de Deus, quietinho no meu cantinho. Jesus diz assim: quando orares, não fica tocando trombeta, não fica, sabe? Quer orar em público? Pode orar, não é pecado, não tem problema nenhum. Tu vai dar teu testemunho da tua fé, é bonito isso. Mas quando o teu coração estiver quebrantado, quando o teu coração estiver abatido, entra quietinho no teu quarto. Escolhe um cantinho da tua casa, escolhe um lugarzinho e uma hora do dia, vamos chamar isso aí de hora tranquila, hora de paz. Aquele momento converso com Deus. Eu tenho minha hora tranquila, vou contar para vocês. Eu, todos os dias depois do almoço, eu tiro uma sonequinha, 10 minutos, 15 minutos, é suficiente. Faço isso desde menino. É naquele momento que eu começo a conversar com Deus. Ó, Senhor, aconteceu isso hoje, eu estou pensando e tal. Desculpa, Senhor, deixa para lá. Aí quando eu acordo, eu termino a oração, né, fico pensando, matutando mais um pouquinho de olho fechado e sigo o meu dia, sigo as minhas tarefas. Então, a solidão é um mal que tem cura. E se você estiver, a linguagem coloquial nos atrapalha um pouco, né? Se você estiver se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, lembra disso. Deus está no seu coração. Conversa com Ele. Abre o coração. Reclama. Briga até com Deus. Não é pecado brigar com Deus. Não pode ofender. Não pode dizer palavrão. Não pode blasfemar. Mas diz: Senhor, por que tu me deixa assim? Pergunta para Deus. Ele vai te responder. Ou Ele não vai te responder. Ele vai sorrir e vai te abraçar. E vai te confortar. É isso que eu sinto. Yivarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vikoneka, Issa Adonai panav elecha veyasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, bom dia a todos, boas festas e, se Deus quiser,
Amanhã eu volto com mais.